Para a gente começar bem essa conversa, tem algo muito importante que a gente precisa compreender. A paranormalidade, a paravisão, os paras sentidos, eles não vêm apenas para que a gente possa observar somente a luz da fonte criadora. Quando a gente abre as nossas capacidades, ou quando a gente desbloqueia essas nossas capacidades, elas nos permitem ver o todo com maior clareza. E essa clareza, essa claridade não tem só relação com a luz, mas clareia tudo dentro de nós e clareia tudo ao redor do nosso campo. É como se a gente tivesse ligado mesmo uma lanterna e conseguisse ajustar aquele foco da luz para que a gente possa ampliar um pouco a nossa visão perante o que está lá na frente, o que a gente pode iluminar. Então a gente vai ajustando esse foco de luz ao longo da nossa caminhada, conforme a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade parapsíquica, desenvolvendo essas nossas capacidades todas, né? E é muito importante a gente compreender esse ponto para que a gente, então, não fique romantizando a mediunidade, a paranormalidade, a paravisão, os parapoderes, porque a gente precisa ter a consciência de quanto mais a gente expande a nossa própria consciência, mais expande, amplia as nossas capacidades, mais a gente vai ter capacidade de lidar com o todo. E a sombra, ela faz parte desse todo que a gente lida. A gente lida com a nossa sombra diariamente, não é? Diariamente a gente está observando, ou pelo menos deveríamos estar observando os nossos pontos mais escurecidos para que então possamos ampliar as nossas capacidades dentro de nós mesmos, para que a gente possa curar determinados pontos nossos, determinadas emoções, padrões de comportamento. Então, diariamente a gente está lidando com isso. E quanto mais a gente lida, mais a gente ajusta o nosso foco, a nossa paravisão. Todo mundo quer desenvolver a paravisão. E está tudo bem, porque é uma capacidade nossa. Todos nós temos a capacidade de aprimorar as nossas faculdades paranormais. Todos nós temos essa possibilidade. E isso é um fato. O ponto é que a gente precisa ter uma coerência para que a gente desenvolva a nossa paravisão de uma forma coesa, de uma forma que nada vá nos prejudicar e também que a gente não vá prejudicar os outros. Então a gente vem ali de modo a se trabalhar eticamente também diante desse movimento. Deveríamos fazer isso. E, para começo de conversa também, quando a gente expande, a gente começa a observar faixas vibratórias mais densas. A gente começa, sim, a observar irmãos que estão na faixa mais densa da quarta dimensão. Isso é natural, porque existe essa dimensão em planeta Terra. Então, quando a gente amplia, a gente também amplia para esse ponto, a gente também os observa. E aí é que mora a questão. Tem muita gente que quer ampliar a visão e fica com medo de interagir com esses irmãos, esquecendo que, de repente, por muito tempo, foi a gente que esteve lá, na faixa vibratória da quarta dimensão, e que nós habitamos essa faixa vibratória da quarta dimensão quando a gente adentra uma emoção muito profunda e reage, por exemplo, e acaba trazendo aquela memória para cá, para a fisicalidade, quando a gente sente culpa, quando a gente sente raiva, quando a gente, enfim, julga. A gente está lá, na mesma faixa vibratória que esses irmãos. Então não é coerente a gente ter medo deles, se a gente tem medo de nós mesmos também, né? Porque a gente vibra também ali quando estamos mais inconscientes. E quanto mais inconsciente nós estivermos, mais nós vamos ter a capacidade de conectar com essa faixa vibratória. E se nós estamos ajustando o nosso foco, mais a gente vai olhar para essa faixa, ao invés de acessar uma faixa mais elevada, conversar, sei lá, com arcanjos, enfim, né? É natural. E no processo do nosso caminhar, dessa ampliação das nossas capacidades, a gente vai sim acessar essa faixa. E como então que a gente vai acessar isso tudo sem ter medo? Primeiramente, é como eu falei aqui, a gente acessa essas faixas
quando a gente está vibrando muito na inconsciência. E todo mundo tem um inconsciente, certo? E todo mundo tem um campinho de memória ali que interage com a quarta dimensão de alguma maneira. Senão nós não estaríamos aqui nos autotrabalhando. Nós estaríamos em outro orbe, enfim, em outro universo, não é? Então, eu tenho um campo emocional, eu tenho falhas, eu tenho sombra. Se eu reconheço isso em mim, eu vou reconhecer aquele meu irmão de igual para igual, independente do pacote de informação que ele está produzindo, disparando naquele momento, disparando naquele movimento. Nós temos o mesmo pacote que eles têm. Às vezes a gente esquece disso ou esquece de colocar o nosso ego a serviço da luz, reconhecendo que o pacote de sombra que ele tem também habita na gente. Por isso há uma sintonização, por isso que os irmãos ditos obsessores conseguem se conectar conosco aqui embaixo. Nós somos mais densos ainda que eles. Estamos na terceira dimensão, eles estão na quarta. A gente tem essa densidade do corpo físico material que eles ali não têm. Então a gente tem essa capacidade ainda maior de conectar, de magnetizar isso tudo para cá. Graças a Deus, porque assim a gente pode se trabalhar, se auto-melhorar, ajustar o foco, limpar as lentes, conseguir ter uma interação maior com a luz da fonte criadora, reconhecendo que ela ilumina muito as nossas sombras. A gente não pode esquecer disso. E por que eu quis trazer esse videozinho aqui? Porque há uma interação muito grande hoje em dia com a quarta dimensão. Seja com as dimensões superiores da quarta dimensão, com as faixas vibratórias, na verdade, superiores da quarta dimensão, onde estão ali irmãos que trabalham em prol do coletivo da Terra, onde estão as colônias, as plataformas, as naves. E também há essas faixas mais densas, aonde estão muitas vezes os nossos irmãos em sofrimento, e aqueles irmãos que estão ali tramando alguma coisa para trazer para cá, né? Existe tudo isso, existe essa luz e existe essa sombra. E dentro disso tudo estamos nós também, com a nossa luz e com a nossa sombra. Então, como essa interação ela está bem intensa, é importante a gente trabalhar todos os nossos medos. E quando a gente dá de cara com o obsessor, que a gente possa compreender que ele está no processo dele, assim como nós estamos no nosso. Embora muitos deles ainda não tenham essa compreensão que muitos de nós aqui estamos tendo a capacidade de desenvolver, de se auto-buscar, de se auto-melhorar. Mas se a gente olha um irmão de igual para igual, independente de onde ele esteja, independente do perispírito que ele tenha, da formação perispiritual que ele esteja naquele instante, naquele momento, a gente consegue compreendê-lo com maior facilidade e nessa compreensão a gente desconstrói essa muralha que às vezes a gente cria ao redor de nós, esse preconceito que também provém do medo. Medo de às vezes reconhecer que o que está nele também está em nós, porque se ele está conectado na gente, algo que sintoniza a gente temos, não é? Sintonizadores. Eles existem e eles carregam informação de um campo para o outro. A gente troca muita informação com esses irmãos que muitas vezes estão ali no nosso campo, pegando algo nosso, mas também sintonizando em algo nosso. Então esse é o princípio dessas conexões. Se a gente compreende que o que tem no outro também tem em nós e por isso estamos conectados, a gente vai procurar buscar o que nos conecta, para que a gente se cure e para que a gente liberte esse irmão, para que ele também possa ser curado, para que ele também possa ser auxiliado, para que ele possa ser redirecionado para algum lugar, se assim ele desejar, para que ele possa então aprimorar a sua consciência. E muitos de nós às vezes queremos fugir disso, e fugir disso é só se enrolar mais ainda. Deus o livre eu ver um obsessor, Deus o livre um obsessor no meu campo. E aí a gente fecha a janelinha que está querendo nos mostrar. Olha, ele está conectado em ti, por isso, por isso, por isso. Ele está conectado a mim, por isso, por isso, por isso.
O que é que eu tenho que fazer, então? Me autotrabalhar, me auto-melhorar. E aí, nessa autobusca, nessa autocura, os medos eles vão se afrouxando. Aquela informaçãozinha que era tão enraizada, tão fechada, a gente consegue levar uma informação de luz, uma informação de conhecimento. E assim a gente craquela aquela cédulazinha de memória para que entre mais luz, e quanto mais luz entra, mais a gente se cura, mais a gente quebra aquilo que a gente acha que a gente é e acaba de fato encontrando a nossa essência em cada cédula de memória que a gente fragmenta e expande a nossa consciência. E eu vou trazer um relato pessoal aqui que eu acho bacana de trazer, para que a gente possa compreender que é comum esse tipo de interação e que não é um bicho de 7 cabeças a interação com um obsessor, que na verdade é uma informação do nosso próprio campo. É uma informação do nosso próprio campo. Dá para exemplificar isso até prestando atenção, por exemplo, numa família que tem um alcoólatra, né? Um irmão que tem ali algum problema com o álcool. Né? Tem problema, na verdade, com as suas emoções e transfere isso ali para o álcool por não saber lidar. Mas até isso tem um propósito dentro de uma família. Será que aquele irmão que tem esse vício, que está tão aprisionado no seu pacote de emoção, ele não está refletindo e espelhando tudo que aquela família tem? Às vezes a família pode julgar, pode não querer entender, ou pode acolher e tentar compreender de fato qual é o movimento que está ocorrendo ali e o que aquele campo daquele irmão está querendo trazer para aquela família. É a mesma história. A gente que está em faixas vibratórias diferentes e aí acaba colocando um irmão como alguém horrível, horroroso, que está ali para nos fazer mal. E a gente não para pensar que, na verdade, a gente também está fazendo mal àquele irmão, já que temos o mesmo pacote de informação sintonizado. Não é? Então, partindo daí, quando um irmão ele vem e traz essa informação, a gente precisa parar para olhar o que ele está querendo dizer, o que essa informação está querendo dizer. Poxa, ele é um obsessor tão denso, aonde que está essa tamanha densidade em mim? Para que eu possa modificar, quebrar, aprimorar, burilar, expandir, transformar. São perguntas chaves, bem básicas, que nos permite ampliar a nossa consciência e desconectar um pouco da faixa vibratória mais densa, no sentido de ter acesso a outras faixas, porque acesso à faixa vibratória mais densa todos nós vamos ter sempre. E às vezes a gente no caminho do autoconhecimento acha que não. Acho que a expansão da consciência é desconectar da sombra, enquanto a expansão da consciência está conectada exclusivamente, unicamente, a iluminar ainda mais sombra. Quanto mais luz, mais sombra. O que é isso? Quanto mais a gente consegue fazer um alcance, um acesso a uma dimensão maior, uma informação mais alta, mais a gente tem capacidade de iluminar mais longe uma sombra. Iluminar mais longe um pacote de dados, de outras estadas, de outros orbes. Porque a gente acha que, porque a gente veio, sei lá eu da onde, a gente não tem sombra lá naquele lugar. Tem. Tem, porque esse universo é dual. Estamos aqui aprendendo sobre isso também, não é? Então, o meu relato pessoal é o seguinte, até para deixar vocês mais confortáveis, quando vocês interagirem com um irmão de quarta dimensão, né? Sem preconceito, sem julgamento, e sim com muito acolhimento. Mas eu também passei por isso, e por isso que eu vou contar aqui. Eu não conheci essa irmã de quarta dimensão, que esteve comigo por longos 2 anos. Na época, eu tinha por volta de uns 21, quando a gente se conectou, e ela era amiga de umas amigas, na verdade de uma ex-companheira. Ela era muito amiga de uma ex-companheira. Eu ainda não conhecia essa minha ex-companheira quando elas tiveram
um relacionamento de amizade. E eu conectei com essa minha ex-companheira na época, bem no movimento onde essa irmã tinha desencarnado. Elas estavam em uma praia, era à noite, e essa irmã, essa história que me contam, né? E também eu confirmei depois nas apometrias com essa irmã, quando eu fiz muitos tratamentos para me ajudar e para poder ajudá-la. Era à noite e elas estavam em grupo e acabaram resolvendo tomar banho na praia à noite. E como era escuro, ela foi com essa minha ex-companheira até dentro do mar, tiveram uma conversa que foi sem pé nem cabeça, e tomaram banho de mar, e até que então ela não voltou. Não voltou, e aí o grupo se desesperou, foi atrás, tentou encontrá-la e não conseguiu. E ela foi encontrada uns 2 dias, se eu não me engano, após o desencarne. E quando eu fiquei sabendo dessa história, algo em mim se amedrontou. Algo em mim se conectou àquela história. E eu tive uma encarnação onde eu me afoguei e desencarnei dessa forma. Eu vim descobrir isso posteriormente, nas curas, que eu precisei passar para limpar esse campo. Então, essa minha memória se conectou com a memória dela, e ali nós nos conectamos. E ali começou uma interação muito delicada, onde eu a via com um perispírito já muito deteriorado, porque ela não conseguia sair daquele movimento, e assim ela passou 3 anos naquele movimento ali, e não conseguia olhar para os seus guias, não conseguia olhar para os seus mentores, para os seus orientadores, ela não conseguia, por processos, né? O tempo do outro lado, a partir da 4ª dimensão, ele não existe da mesma forma como existe aqui. Na verdade, o tempo e espaço, né, é muito distinto, muito diferente, então ela não tinha percepção de que ela estava 3 anos nesse movimento, nem muito menos que ela estava me fazendo mal, porque na verdade nós estávamos nos fazendo mal, eu me fazendo mal com o meu medo excessivo por já ter morrido afogada, desencarnado, né? Meu desencarne ter sido ali por conta de um afogamento, e ela da mesma forma. E eu tive crises absurdas, que foram diagnosticadas como quase síndrome do pânico, e por mais que eu dissesse e contasse o que estava acontecendo, os médicos na época ainda não tinham esse conhecimento, essa abertura, então diagnosticaram dessa forma, e todas as noites ela vinha até meu campo porque eu vibrava numa frequência baixa de medo, porque nós nos conectamos um dia quando eu estava tomando banho, e nesse banho ela se conectou comigo, e eu tive ali uma crise de ansiedade profunda, que era minha e dela, né? Foi uma aceleração muito, muito complexa. Eu quase desmaiei de tanta energia que ela foi transferida ao campo dela, né? E foi ali eu criei um padrão na minha mente, para além do trauma emocional. Então toda noite, quando eu ia tomar banho, eu me conectava com essa memória, com essa informação, e essa informação vinha como um gatilho, e ali eu tinha uma crise de ansiedade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ela não era responsável por estar me fazendo mal. Quem estava fazendo mal a mim mesma era eu mesma, porque a minha mente criou ali uma programação que todo dia, naquele mesmo horário, ela se conectaria em mim. E, na verdade, quem estava se conectando a ela era eu, porque eu criei esse padrão, entende? E às vezes não se fala nisso, né? Às vezes tu vai fazer um tratamento apométrico, sei lá, em algum lugar, a galera vai dizer que a culpa é do obsessor, que ele tá ali te sugando a tua energia, te fazendo mal.
Mas, na verdade, em muitos casos, como foi esse meu, a gente cria um padrão vibratório de baixa vibração e ativa ele em determinados momentos e se conecta lá em outras linhas de tempo. E eu tinha muito medo. E o que essa irmã me ensinou? Ela me ensinou a trabalhar os meus medos profundamente. O medo da minha própria sombra. É muito delicado a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que tem medo dos irmãos de quarta dimensão. E esquece que não tem ninguém morto. E se nós formos aqueles que estão mais distante da vida, ao contrário deles? Já parou para pensar dessa forma? E se a gente é que está morto e eles estão vivos? Sei lá. Na verdade, não existe morto e vivo, né? Existem vivos. E uma forma de encarar esse medo que a gente tem de irmãos de quarta dimensão, da faixa mais baixa da quarta dimensão, é esse reconhecimento. É simples. Não existe morte. Existe ali um transpassar de dimensão. Uma atualização do nosso próprio campo, do nosso próprio corpo que é perecível e que a gente precisa devolver à Terra em algum momento. Então a gente salta ali para uma dimensão mais próxima, que nos comporta, que comporta a nossa consciência para que a gente possa seguir adiante. E aí a gente vai conectar com faixas vibratórias daquela dimensão que a gente está condizendo naquele momento. É só isso que está acontecendo ali do outro lado. Às vezes, o pessoal lá do outro lado, por muito medo, assim como o pessoal daqui desse lado, fica com raiva, fica reativo, não consegue perdoar, não consegue ter compaixão. E aí eu estou falando de quem? Se não de todos nós. Um mesmo pacotinho de informação, se conectando e transferindo informação de um campo para o outro. É por isso que os nossos mentores, orientadores, toda a galera que trabalha aí pela luz da fonte criadora, nos traz o caminho do autoconhecimento como a única direção para o nosso aprimoramento. Porque se a gente se aprimora, a gente vai limpando esse campo, consequentemente a gente ajuda quem está na quarta dimensão. A gente não está aqui para tocar pedra no obsessor. A gente está aqui para se trabalhar e ajudar ele, porque alguma coisa tem ali que conecta todo mundo. Então, se a gente quer pegar esses irmãos, colocar num pacote e mandar, sei lá, para onde, o que a gente está aprimorando em nós? Será que a gente não está fechando uma porta e não quer olhar para esse campo emocional aqui? São muitas as reflexões. Eu acho muito bacana que a gente converse sobre isso, porque muitas vezes a responsabilidade é nossa. Ele não está ali para nos botar medo. Ele está ali para nos mostrar que a gente precisa olhar o campo emocional aonde há medo. E aí todo mundo se liberta. Porque aí a gente pode até ensinar esse irmão como que a gente pode fazer para que a gente possa encarar um medo, encarando a própria sombra. E tem relatos muito fortes e muito profundos de irmãos da quarta dimensão, da faixa vibratória mais densa, que aprendem muito com irmãos encarnados. Tem relatos incríveis. Se vocês quiserem, comentem aqui que eu trago um relato de um caso de uma apometria, de um atendimento. Para que vocês entendam que não existe distinção, existe campo de vibração. E nesse campo de vibração nós interagimos o tempo todo. Então, o medo, quando a gente o compreende como apenas um ponto escuro nosso que precisa ser acolhido, a gente desconstrói uma grande disfunção cognitiva mesmo. Como foi o meu caso, por exemplo. Que eu criava ali padrões na minha cabeça, a minha mente me mentia, eu acreditava,
e entrava numa uma crise de ansiedade, porque eu plasmava isso sobre o meu campo e sobre as minhas células físicas. A gente não pode esquecer que a nossa emoção ela vira uma neuroquímica no nosso campo, no nosso sistema e interage com todas as nossas células. Dá para entender, né, o tamanho da potencialidade do nosso campo mental, carreador de toda essa informação emocional. Então é isso. Eu quis trazer isso para a gente conversar um pouco mesmo e desconstruir esse preconceito de irmãos, seja ele de que dimensão ele tiver, esteja ele na condição que estiver. Porque no fim das contas, estamos todos em aprimoramento, mesmo que nós não saibamos disso. Faz sentido para ti? Comenta aqui, é interessante a gente trocar sobre isso, ainda mais que a gente está aí nesses estudos de comunicação telepática. A gente está compreendendo que a telepatia ela não é só com o mentor, é com o todo, e é com esses irmãos também. Então comenta aqui comigo se fez sentido para ti, a gente segue o baile aqui, nessas nossas conversas, nessas nossas trocas, nessa nossa ampliação.